Graça e paz. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando as cartas do Apocalipse e dentre elas nós estamos estudando a carta à Igreja de Filadélfia e hoje estaremos concluindo o estudo desta carta, mas não esgotando seus ensinamentos. Então, que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame sua bênção sobre a vida de cada pessoa. Abra a sua Bíblia no capítulo 3 e o versículo 12. 3 e o versículo 12. Bom dia, Adriano, Yuri, bom dia a todos, bom dia ao Jailson, bom dia a todos. É uma alegria estar junto com vocês aqui para a gente estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Grande Jailson, grande Fabiano, um povo abençoado, Ian. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. 3, versículo de número 12. O Apocalipse 3 e o verso 12. Apocalipse 3 e verso 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença nesta tarde para estudarmos a Tua palavra e pedimos a Tua direção e a Tua orientação em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é o que eu te peço, é o que eu te oro, é o que eu te agradeço. Amém. Agora nós temos uma promessa ao vencedor. Antes vamos recapitular de forma breve. Nós já vimos que Filadélfia quer dizer amor de irmão ou amor fraternal. Nós vimos que Filadélfia foi fundada por Átalo Filadelfos, em homenagem ao seu irmão rei de Pérgamo, Eumenes, e eles se orgulhavam por isso. Era uma cidade pequena, inexpressiva, tinha uma igreja pequena, estava sobre um vulcão, e vivia constantemente abalada por terremotos, fora devastada por um terremoto que destruiu quase todas as cidades da Ásia Menor. Todas essas cidades tiveram que pedir ajuda imperial, com exceção de uma que nós vamos ver amanhã, se Deus permitir, que é Laodiceia, que era a única igreja rica. Então, esta cidade vivia da plantação do vinho. Ela era também chamada de porta para o Oriente, para a helenização do Oriente. Ela era chamada de cidade missionária, não missionária no termo religioso, mas missionária nos termos de ter uma missão. Então ela tinha uma missão de helenizar, de levar a cultura grega para o Oriente. Então ela era a porta, porque ela estava numa rota comercial chamada Via Ignatia ou Ignácia, uma das principais estradas do Império Romano, muito conhecida e utilizada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja perseguida e o grande problema é a questão do judaísmo versus o cristianismo, quem realmente é o povo de Deus. Então Jesus se apresenta para esta igreja como sendo santo, o verdadeiro e aquele que tem as chaves de Davi. Como santo ele é único e ele e não os judeus, ele está dizendo que
as prerrogativas são dele e não dos judeus. Ele está dizendo que ele é o completo, o íntegro, o sem defeito, aquele que é verdadeiro em todos os sentidos. Ele está dizendo que ele tem a chave de Davi, e não o judeu. Ele que abre o reino dos céus e ele que fecha. E aí nós vimos que ele diz que vai fazer com que os judeus um dia venham reconhecer o equívoco que cometeram em toda a sua história de perseguir a igreja, e que a igreja é o povo de Deus, e que um dia os judeus, ou por conversão ou por constatação, vão reconhecer que Jesus amou a igreja e que Jesus é o Messias prometido e que a igreja é o seu povo. E nós vimos que esta igreja, nós vimos a grande discussão, se Jesus promete que essa igreja perseverou, e assim como ela perseverou na sua palavra de exortação, ela foi fiel em meio a uma grande perseguição que ela havia passado. Então Jesus promete a essa igreja que ela será guardada, será protegida, ou dá, no sentido de não permitir, ou no sentido de não estar, de passar pela tribulação, mas ser protegido. Então nós vimos que existem pré-tribulacionistas, Jesus vem antes da grande tribulação. Meso ou mid-tribulacionistas, Jesus vem durante, no meio da grande tribulação. E nós vimos que existem os pós, que Jesus virá depois da grande tribulação. Então, dependendo da interpretação, da adotação de uma teologia específica, a pessoa vai interpretar o livro do Apocalipse. Se ele é pré, Jesus vem depois das igrejas, com o arrebatamento de João. Se ele é mid, Jesus vem na trombeta, lá do capítulo 12 ou 9. Não estou lembrado agora, tenho que reconhecer. E se ele é pós, Jesus virá no capítulo 19, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para derrubar a grande Babilônia, etc, etc. Então existem duas interpretações. Jesus livra da e Jesus livra na. Então é uma disputa muito grande. E como eu disse, eu prefiro ensinar as três, porque se Jesus vier antes, todo mundo ganha. Mas se Jesus vier depois, se quem for pós-tribulacionista tiver interpretado corretamente, então a igreja está preparada para enfrentar a tribulação. Porque o grande problema do pré, no meu entendimento, é que se o pré tiver certo, então tudo bem. Mas se a interpretação pré-tribulacionista estiver equivocada, se ela não for correta, se Jesus vier depois, porque eu já disse que existem, quando você se aprofunda, quando você lê livro que é resumo do resumo do resumo do resumo, então o pessoal parece muito fácil. Mas quando você lê livros exegéticos, comentários desse e daquele, citando várias autoridades, então você vai ver que há base para ambos. Então a peleja é grande. Então pode acontecer que Jesus venha antes ou pode acontecer que Jesus venha depois. E aí surgiu uma interpretação intermediária. Mas antigamente só existiam as duas, ou antes ou depois. Certo? Então o que acontece? Se Jesus vier antes, tudo bem, para o pré. Mas se Jesus vier depois, aí quem aprendeu só o pré, meu amigo, aí vai surtar. Certo? Quem aprendeu só o pré, imagina. A pessoa vendo o anticristo, a grande tribulação, e ele que foi ensinado só no pré, primeiro ele vai matar logo quem o ensinou. Ele vai ficar desesperado. Então, do pré tem essa questão que eu vejo de extrema importância, é como vai ficar. O do pós, ele está preparado para a grande tribulação, porque ele foi doutrinado para passar. Se a interpretação dele estiver errada e o pré estiver certo, ele só tem a lucrar. Ele diz: me preparei para a grande tribulação, mas Jesus veio e me levou antes da grande tribulação. Então, não vou passar, estava preparado.
mas estava esperando, mas Jesus me surpreendeu. Os irmãos pré-tribulacionistas estavam com a razão, e aí a gente vai. Então o pós não perde nada, certo? Agora o pré perde. Por isso é que eu ensino as três. Jesus pode vir antes, durante ou depois. Então, o grande problema, qual foi o grande problema para que a gente possa continuar a nossa aula de hoje? É que as pessoas tiraram o foco do texto para o foco escatológico. O texto hoje só serve de base para a nossa escatologia, que é o estudo das últimas coisas, para saber se Jesus vem antes, durante ou após a grande tribulação. E o texto, é por isso que eu sempre digo que é a Bíblia que interpreta o comentário e não os comentários que interpretam a Bíblia. Então, quando a Bíblia, nós temos que examinar o livro-texto do cristão é a Bíblia. Eu não posso pegar a Bíblia, ler a Bíblia por cima, sem entender, sem buscar o fio da meada. A Bíblia muitas vezes é como um novelo de lã. Para nós, você tem que encontrar o fio, é como um durex. Você tem que encontrar ali, está tudo transparente, e você tem que ir passando a unha para encontrar onde é que está a ponta. Né? E você tem que observar, certo? Ler o texto e não dizer só assim, ele te guardará da tribulação, certo? Ou ele te guardará na tribulação. Então nós temos que ler o texto, certo? E o texto diz assim, vamos ver o texto mais uma vez, certo? Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Então, o texto diz que essa igreja ouviu a palavra de exortação, de incentivo. Aqui, exortar quer dizer incentivar, ir em frente, caminhar, atravessar a perseverança. Então, significa que durante a perseguição, esta igreja praticou, colocou em prática, traduziu em obras a orientação, a injunção, o imperativo de Cristo, que era ser perseverante. Jesus chega para aquela igreja e diz, olha, vocês estão debaixo de grande perseguição, vocês são pequenos. O texto não fala a natureza da perseguição, mas provavelmente foi motivada pelos judeus, porque tinham dinheiro e eles podiam incentivar as autoridades. Então, muitas vezes o judeu não perseguia diretamente, mas ele influenciava as autoridades, certo? Então, o judeu perseguia de dois modos. Ele perseguia doutrinariamente, dizendo que eles eram os verdadeiros, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. E agora, quem eles perseguiam dizendo que eles eram circuncidados, que eles eram a verdadeira sinagoga, né? A verdadeira reunião do povo de Deus. E agora, esses judeus perseguiram e devem ter levantado perseguição, porque Jesus disse que eles foram fiéis. Veja que o verbo está no passado. Visto que você guardou, passado, certo? A minha palavra de exortação à perseverança. Então, significa que essa igreja perseverou em meio à tribulação. Aí ele diz agora o contraponto. Já que você continuou em frente, atravessou a tribulação, também eu o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo. Então Jesus está falando de uma tribulação que virá sobre o mundo inteiro, não apenas uma tribulação local. Aí ele diz que essa tribulação, que isso é consenso, é que essa tribulação é uma tribulação futura, no já é e no ainda não.
Então no já é, certo? Ou no já, como alguns tiram até o é. No já cumpriu-se a perseguição com a igreja. Cumpriu-se a perseguição em dias anteriores. Aquela igreja sofreu grande perseguição e ela perseverou e ela ouviu a voz de Jesus: vai em frente, não desanime, o sofrimento é grande, a perseguição é grande, mas não desanime, vocês vão passar. E eles ouviram e passaram. E não desanimaram, ouviram a sua palavra. Esse é o contexto. Nós estamos lendo primeiro o texto para depois a gente ir para os comentários, que é o que eu estou pretendendo passar para vocês. Então Jesus vai dizer o seguinte: já que você passou, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo todo. E a hora aqui não é uma hora, mas é um momento, que alguns defendem que são 7 anos, outros defendem que são 40, porque toda aprovação vai ser de 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Jesus. Então eles vão falar que geralmente a grande tribulação seria de 40 anos. Os dispensacionalistas, baseados na questão das semanas, certo? Eles, principalmente as semanas de Daniel, eles dizem que são 7 anos. Então, existem aqueles que dizem que são 40, existem aqueles que dizem que são 7, e existe uma terceira interpretação. Existe mais, mas essas são as principais. Um grupo que diz que é um período que ninguém sabe, que Jesus disse que Jesus chamou de hora. E que provavelmente é um momento que hora não significa uma hora literal, mas um momento na história que será marcante. Assim como todos nós escolhemos uma determinada hora para fazer coisas que marcam a nossa vida. Então ele diz que qual é o propósito dessa grande tribulação, certo? Primeiro ele diz o alcance, a extensão. Ele diz que essa tribulação virá sobre o mundo inteiro, então não será uma tribulação localizada, como acontecia no Império Romano, que houve grandes tribulações, grandes perseguições. Isso era o já é, mas no ainda não, falta cumprir-se essa tribulação mundial, universal, global. E aí ele diz que esta tribulação vem para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então o objetivo dessa tribulação é provar, certo? E aqui a palavra é dokimazo, é submeter a teste, certo? É como um imetro, é pôr à prova. Então ele diz o seguinte: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam na terra. Então aí é aquela questão: se a pessoa é pré, diz que os que habitam na terra são judeus. Se a pessoa é pós, diz que aqui a igreja também será provada para manifestar sua fé verdadeira. Para ver se a sua fé é uma fé que tem substância ou é uma fé da boca para fora. Aí Jesus diz: para provar os que habitam sobre a terra. Então, esse objetivo é o de testar. E vai haver um teste sobre todos os que habitam na terra. A Escritura diz que após o milênio, lendo o Apocalipse, e o Apocalipse pode ser interpretado o milênio literal, certo? Ou um milênio espiritual, que é o amilenismo, prega isso, que não haverá um milênio literal, mas que o milênio começou na cruz, e vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, depois nós vamos ver isso com mais cuidado. Então, o que acontece?
há um momento em que Satanás será solto e sairá a enganar as nações, e aqueles que estavam vivendo no milênio, ou seja literal, ou seja espiritual, eles serão enganados. E serão enganados por quê? Porque não conheceram Jesus de verdade. Porque era gente de igreja que fazia da igreja um clube celestial e que nunca se importou e se envolver muito com Jesus Cristo, por isso é facilmente enganado. E é a coisa que a gente comprova todos os dias. Gente que é facilmente ludibriada, gente que é levada, gente que é massa de manobra, porque é gente que nunca se importou em se aprofundar, em criar raízes, em pensar por si próprio. Deixou que outros pensassem, porque era muito difícil pensar. Que nunca quis estar em intimidade profunda com Jesus Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser balizado, orientado, norteado pelas Escrituras. Gente que não tinha tempo para ler, para pesquisar, gente que nunca quis fazer um seminário de teologia. E aí o que acontece? Esse tipo de gente vai ser, a Bíblia diz, quando Satanás for solto, ele vai enganar uma multidão conforme a largura da terra. Ou seja, vai ter tanta gente que parece que vai ser de uma ponta a outra da terra. Onde você olhar, só vai ter gente enganada. E você olha hoje, é só o que você enxerga. É gente profundamente equivocada. E no domingo, Deus, hoje eu estava orando e Deus me lembrou de um assunto. No domingo eu vou pregar sobre a questão do racismo, certo? Então domingo às 21h45, nós vamos pregar sobre o evangelho e o racismo, certo? Então você já vai divulgando aí, se você quer saber, como é que um cristão pode abordar o racismo, como é que essa questão vai ser realmente vencida, já que o racismo fez tanto mal à humanidade, já que o racismo agora mesmo esteve na mídia, era a pauta principal por causa da morte daquele cidadão negro. Então, no domingo, se Deus assim o permitir, nós estaremos pregando sobre o evangelho e o racismo. O que o evangelho pode fazer com o racismo, certo? Então, domingo, às 20h45, aí você que está interessado nessa temática, certo? Você que quer ter uma resposta para essa temática, então, liga aí na página Comunidade Bíblica Online e divulga essa página. Ela tem sido fonte de bênção, tenho certeza. Então vamos continuar. Jesus diz, venho em breve. Então Jesus diz, eu venho logo. Eu venho em breve. Então todos no primeiro século estavam aguardando a vinda de Jesus. Então o que mantinha a santidade daquele povo? Era a esperança da vinda de Jesus. Os evangelhos foram escritos para mostrar por que Jesus estava demorando. Porque precisava se pregar o evangelho desde Jerusalém até Roma. Então, os evangelhos e o livro de Atos foram escritos para muitas coisas, mas uma delas era para responder à pergunta do povo. O povo que ficou fervoroso, o povo que abriu mão de seus bens, o povo que ficou sendo exemplo, porque eles aguardavam a vinda de Jesus na sua geração. E por isso eles foram generosos, e por isso eles praticavam o bem, e por isso eles abandonaram o pecado, porque queriam ser achados dignos de estarem com Cristo por ocasião da sua parousia, que é como a teologia chama, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o que aconteceu? É que Jesus não veio no primeiro século. E o povo ficou atribulado. Então foram escritos os evangelhos para dizer, olha pessoal, vocês não entenderam bem o breve. Certo? Vocês não entenderam bem. Precisa o evangelho ser pregado em Samaria. Precisa que
Jesus fez a parte dele, agora precisa de vocês ser feito. O Espírito Santo agora vai fazer vai fazer com vocês a de vocês. Ele vai levá-los a pregar de Jerusalém a Roma. Vocês vão pregar o evangelho ao mundo. E aí, quando vocês pregarem o evangelho, quando vocês tiverem feito a parte de vocês, porque assim, nós queremos que Jesus venha, nós somos muito bonitinhos, mas sem que nós tenhamos feito a nossa parte, sem que o mundo tenha ouvido o evangelho. A igreja muitas vezes é comparada a um jogo de futebol, onde tem 22 se matando pela bola, correndo no sol quente, e tem um monte na arquibancada, ou aplaudindo, ou vaiando, ou dizendo um monte de palavrão. Assim, muitas vezes na igreja. Nós temos um grupo envolvido com missões, envolvidos com o evangelho, envolvido com ganhar alma, envolvido em se transformar, envolvido em edificar a igreja. Jesus não vem buscar uma creche, Jesus vem buscar uma noiva madura. Para mim, pessoalmente, eu creio que o único sinal que falta se cumprir é a igreja virar uma noiva. É a igreja atingir a maturidade. Eu creio que todos os sinais da vinda de Jesus já estão cumpridos ou estão se cumprindo, mas o que eu vejo mais sem cumprimento é a noiva ser madura. Certo? Jesus não vem buscar uma creche. Jesus não vem buscar uma igreja que briga, uma igreja que está preocupada se Jesus vem antes, durante, depois, com coisas secundárias, se o batismo é por imersão, por aspersão, quem é a besta, né? Jesus vem quando a igreja estiver madura e diz assim, rapaz, nós vamos falar coisas relevantes, nós vamos pensar coisas de gente adulto. Chega, como disse Paulo, quando eu era menino, pensava nas coisas de menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei à maturidade, acabei com as coisas de menino. Então todos nós temos direito à infância, mas não temos direito a permanecer na infância a vida toda. Certo? Você conhece na vida normal, secular, gente que tem 40 anos e age como se fosse ainda um adulto, um menino. Ele quer ser cuidado pelo pai, pela mãe, ele não trabalhou, ele não estudou, certo? Quem sustenta, quem cuida dele são os outros. Ele não percebeu que ele cresceu e que já devia ter sua casa, sua família, já devia ter feito as coisas, certo? Mas não, ele ainda não tem nada. Com 40 anos, ele é o bebê de Cristo. Né? Ele mora no quartinho, na cozinha da sogra, da mãe, sei lá de quem. Certo? Então, o que acontece? Jesus disse, eu venho cedo. Eu venho breve. Certo? E aí os teólogos têm discutido se Jesus vem iminente ou não. Iminente significa, abrir o céu e ele vem. Certo? E os outros dizem não, existem sinais que hão de se cumprir. E se existem sinais, esses sinais vão mostrar a vinda de Jesus. Então ele não vem de repente, ele vem por causa de sinais. Paulo diz que é necessário, capítulo 2, que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Certo? Então, o que acontece? Qual é o certo, pastor? Jesus vem. E se a igreja for alertada para a vinda de Jesus Cristo, o que acontece? Nós vamos ter uma igreja como no primeiro século. Uma igreja que não era perfeita, mas uma igreja que se importava com a santidade, uma igreja que se preocupava com a vinda de Jesus. Então nós temos que pregar mais sobre a vinda de Jesus Cristo. Nós temos que pregar mais sobre a vinda de Jesus, porque a parousia, a segunda vinda, que o nome é parousia, não é parousia, não, certo? O-U em grego tem o som só de U. E o S tem som de si, é o som sibilático, sibilante. Então, você diz parousia, que é a segunda vinda,
certo? Então, quando a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus Cristo, no grego, é a palavra parousia. Então, Jesus vem, nós precisamos anunciar ao mundo a vinda de Jesus Cristo. Certo? A vinda de Jesus Cristo. Certo? Então, o que acontece? Jesus virá. E ele diz, retém o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, que muitas vezes foi interpretado como perda da salvação. E nós já vimos que Jesus aqui e João estão pensando nos jogos, que era comum ao povo. Então ele está falando uma linguagem que a gente chama de linguagem humana da Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus tem pé, mas como é que Deus é espírito e tem pé? Tem ouvidos. Isso chama antropomorfismo. A teologia dá esse nome a atribuir formas humanas a Deus. Então Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas a Bíblia vai falar dele com olhos, ouvidos, pálpebras, certo? Mão, pés. Isso chama-se antropomorfismo. E a Bíblia vai atribuir a Deus sentimentos humanos. E a Bíblia e a teologia chama de antropopatismo. É dizer que Deus cirou, que Deus ama, que Deus pesou no coração. Então Deus tem sentimentos. Deus não é um ser impassível. Deus também é retratado, isso é chamado de a linguagem humana. Porque se a gente dissesse, como é Deus? Eu não sei. Ele não tem ouvidos, mas quando a Bíblia diz que ele tem orelha, não significa que ele tem duas orelhas como nós. Significa que ele ouve. Quando diz que ele tem olhos, significa que ele vê. Certo? Quando a Bíblia diz que ele tem boca, significa que ele fala, ele se comunica. Então isso é chamado de antropopatismo, atribuir formas humanas a Deus, e antropomorfismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Isso é a linguagem humana da Bíblia. Certo? É descrever Deus em termos que o ser humano pode aquilatar, mensurar, entender, compreender, assimilar, entender. Então, eles vão pegar coisas do dia a dia que é comum. Você já viu que se a gente conhecer a cidade, o que acontece? Então, ali no Peloponeso, havia, certo? Na Grécia, os Jogos Olímpicos. E as pessoas corriam dentro daquelas raias. Você vai ver que cada um tem a sua listrinha ali para correr nos jogos de atletismo. E Paulo vai dizer que a gente deve correr segundo a norma. Quando Paulo fala, cada um, eu corro, mas eu corro de tal maneira que eu possa ganhar o prêmio, ele está dizendo, eu não vou correr para ser desqualificado, não vou entrar na raia alheia. Porque estava havendo um problema, Paulo dizia o seguinte, eu não quero evangelizar onde outros já evangelizaram, para não edificar sobre fundamento alheio. O desejo de Paulo não era construir uma igreja, não era implantar uma igreja, melhor dizendo, porque a palavra construir dá a ideia de templo, de prédio, não era implantar uma igreja na frente da igreja do outro. A ideia de Paulo era ir lá para a Espanha, que naquela época era o fim do mundo. Ele ia a Roma, o sonho de Paulo era ir a Roma, pregar o seu evangelho na maior igreja do império, e de lá ser enviado como missionário por aquela igreja para a Espanha, que ficava lá nos confins da terra. Então, assim ele atingiria. Então, como eles estão fazendo a parte deles, eles acham que Jesus vem na sua época. Como nós, igreja de hoje, não estamos fazendo a nossa, então a gente não se preocupa muito em pregar sobre a vinda de Cristo, e nem aqueles que pregam sobre a vinda de Cristo, muitas vezes creem que ele vem mesmo. É tanto que já dividiram a vinda de Cristo, E quando você vai estudar escatologia, alguns dizem que Jesus vem quando a gente morre. Então não é Jesus vem, é nós vamos. É no português maldizido, a gente vai. Certo? Outros já interpretaram que Jesus veio no ano 70, quando Jerusalém foi destruído, então ali cumprir-se a vinda de Jesus. Outros dizem que Jesus veio quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. E outros, certo, ainda acreditam que Jesus vem literalmente e pessoalmente. Certo?
Então, eu sou daqueles que acredito ainda que Jesus vem. Então, nós estamos numa igreja tão complicada, num mundo tão complicado, onde até a vinda de Jesus Cristo, que é clara nas Escrituras, devido à demora, as pessoas, porque é demora para nós, não é demora para ele sabe o que está fazendo. Por exemplo, se ele tivesse vindo há 40 anos atrás, eu estava perdido. Porque eu tenho 35 anos de fé, por aí. Certo? Se ele tivesse vindo há 20 anos atrás, muita gente que me ouve estava perdido. Se ele tivesse vindo há 50 anos atrás, nenhum de nós estava aqui jubilando, esperando a sua volta. Então ele sabe o que faz. E bendito seja o seu nome. Então, o que acontece? Ele diz, retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Então, naquela época, se você fica olhando para trás, se você não continua, não persevera, alguém vai passar na sua frente. Então, vinham vários corredores e a ideia é que a igreja estava na frente. A igreja estava ganhando, a igreja estava olhando para o alvo, como disse Paulo, prossigo para o alvo, a minha corrida é para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí você vê que a linguagem é uma linguagem de atletismo. E aí tem crente que acha que a gente não pode ver um jogo de futebol, que a gente não pode assistir esporte, o Globo Esporte, porque é do diabo. Então você, meu amigo, nunca leu a Escritura direito. Ou não anda lendo faz tempo o Novo Testamento. Porque Paulo, Jesus, João, se você observar, se você ler com atenção e não por desencargo de consciência, se você ler o Novo Testamento buscando conhecer a Deus, você vai ver que os jogos são muitas vezes citados. Só para você ter uma ideia, todas as vezes que fala de coroa, coroa da vida, coroa da justiça, a coroa ali era uma coroa de louro, certo? É porque era tão comum, as corridas eram tão conhecidas por todos, por analfabetos, letrados, cultos, incultos, e todo mundo sabia que Paulo diz, todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. É como se ele dissesse, a humanidade toda, todas as religiões estão numa corrida. E a igreja está na frente. E Paulo disse, olha, eu não olho para trás, eu prossigo para o alvo. Eu estou vendo a linha de chegada. Eu estou vendo Jesus vir para me buscar, mas eu preciso me manter na frente. Aí Jesus diz, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então a linguagem é metafórica. É para que o povo entenda que se olhar para trás, que se largar o que tem, se negligenciar, vem outro e passa. Como nós já vimos, o judaísmo negligenciou, veio o cristianismo e pá, tomou lugar. O cristianismo católico negligenciou, vieram os reformadores e pá, tomaram seu lugar. E se a gente negligenciar, se a gente não se importar com o evangelho, o que você acha? Certo? Você acha que a corrida vai acabar só porque nós não queremos mais correr? Porque a gente diz assim, parei, cansei, não aguento mais, estou cansado desse negócio de correr há 2000 anos? Não. A Bíblia dá um incentivo e diz, olha, só mais um pouquinho. Porque dentro de pouco tempo o que há de vir virá e não tardará. Porque já naquela época tinha gente cansada. E hoje nós vivemos com gente que está quase morta, gente que não abre mais nem a boca, que a gente faz uma pergunta e a pessoa, oi professor, e as pessoas, graças a Deus pelo tal dos emojis, que a pessoa só fala assim, oi, porque está todo mundo assim, Jesus, venha logo, Jesus, que eu não aguento mais não. Mas Jesus diz, retenha o que você tem, porque você está correndo ainda, levando coisa na mão. E nós no coração,
para que ninguém passe na tua frente, para que nenhum corredor passe na tua frente. Certo? Que muitas vezes foi mal interpretado como alguém podendo tomar a nossa salvação. Certo? A nossa salvação foi dada por Deus. E só Ele tem o direito de tomar o que Ele deu. Nenhum capeta tem poder para tomar a nossa salvação. Certo? Então, o que acontece? Agora nós vamos ver a promessa de Jesus ao vencedor. Então, Jesus está falando ainda de corrida. Certo? Então, sempre que ele fala de coroa, lembra de quê? Eu pergunto e eu respondo. Lembra dos Jogos Olímpicos e, em segundo lugar, os Jogos Istmicos que aconteciam em Corinto. De cada 4 anos, ou de 2 em 2 anos, havia os Jogos Olímpicos, que até hoje perduram. Você vê a influência da Grécia. Então você vai ver que a linguagem, aqui é uma linguagem de competição. É o vencedor, ou seja, quem chegar primeiro. Certo? Então ele diz, Jesus diz assim, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Então, qual é a promessa? Para um lugar onde o chão treme, para um lugar onde há constante terremoto, onde um terremoto tinha sacudido a cidade, destruído a cidade, e o povo teve que ir viver fora dos muros, ou no país vizinho e habitar em tendas. Então ninguém sabia que tinha permanência na cidade. Ninguém podia dizer assim, olha, eu sou cidadão filadelfense e eu tenho ali habitação permanente. Jesus diz, ó, farei do vencedor uma coluna. Mas uma coluna onde? No santuário do meu Deus. Ele diz, vocês têm casa, vocês têm pátria, vocês têm solo, vocês têm segurança, vocês têm estabilidade. Assim como as colunas, as muitas colunas garantiam a segurança do edifício, Jesus está dizendo para mim e para você que Ele vai dar ao vencedor segurança. No santuário, Ele vai fazer desse homem, dessa mulher, uma coluna. E o mesmo Paulo diz que a igreja é a coluna da verdade. E nós temos que pensar se nós estamos sendo colunas, porque Jesus diz que nós somos, que vai nos dar ao vencedor uma coluna, farei do vencedor uma coluna. Certo? Então o vencedor é gente que não se desestabiliza por qualquer coisa, é gente que não se desvia todo ano. Certo? É gente que na hora do terremoto aguenta o tranco, é gente que na hora que o chão treme, por causa do furacão, do terremoto e do vulcão, melhor dizendo. Porque, irmão, a gente é cheio de amor quando o chão treme debaixo dos pés. Quando o chão não está tremendo, a gente fica tudo tranquilo. Mas quando você vive numa cidade que você sabe que está em cima do fogo, que a qualquer momento o chão pode se abrir e que a qualquer momento pode irromper um tremendo abalo sísmico chamado de terremoto, que pode destruir tudo e matar todo mundo. Então está todo mundo em busca de Deus, está todo mundo de joelho dobrado, não tem ateu, os irmãos se perdoam. O irmão chega para o outro, irmão, me perdoa. E o outro diz que nada, irmão, já perdoei faz tempo, porque o chão está tremendo, meu irmão. O solo está quente, o vulcão está soltando lava, e aí está todo mundo agora bem crentinho, sabendo que Jesus pode vir a qualquer hora. Então o grande problema hoje é que não tem terra tremendo debaixo dos nossos pés. É por isso que Deus não deixa o crente sem tribulação. Porque a igreja que não tinha tribulação era tribulação para si mesma, que é a igreja de
Laodiceia. Ela não tinha tribulação. Mas essa igreja aqui, que o chão está tremendo debaixo dos pés, que o pessoal diz, rapaz, você está sentindo um calor aí? Então, o que é isso? Rapaz, é um vulcão, nós estamos em cima de um vulcão, e aqui é o epicentro, e ele já destruiu toda a Ásia, e o imperador teve que reconstruir as cidades, só Filadélfia que não quis o dinheiro imperial, mas nós já pegamos aí os 600. Nós já pegamos os 600 aí para ajudar a reconstruir. Então, o que esse povo agora, que vive em tendas, sabe o seguinte: nós não temos ali na Filadélfia uma cidade permanente. Em qualquer momento nós podemos ser expulsos pelo terremoto. Qualquer momento nós podemos ser expulsos por uma erupção vulcânica. E aí Jesus diz para esse povo que não tem segurança, para esse povo que não tem estabilidade, para esse povo que não tem cidade, Jesus diz: farei do vencedor coluna no santuário do meu Deus, na Nova Jerusalém. Ele diz: você vai ser coluna. E quando a pessoa ouve um negócio desse numa cidade como aquela, que você vai ser coluna, hoje, que as colunas são tudo cobertas, que a gente olha para a beleza e a imponência dos prédios, mas não olha para o que sustenta o prédio e a coluna. Então hoje falar de coluna é um negócio que não chama muita atenção. Mas naquela época, quanto mais coluna, mais segurança. E Jesus, quando diz farei de você uma coluna, ele está falando algo que o povo entende. Então uma primeira coisa que a gente precisa saber hoje é que Jesus não fala nada que eu e você não possamos entender. Ele fala na nossa linguagem. O que significa isso, pastor? Significa que ele quer que entendamos a Bíblia. Significa que ele não fez uma linguagem misteriosa para que a gente não entendesse. Porque todos os códigos do Apocalipse eram códigos que os cristãos entendiam. Nós não entendemos porque não faz parte do nosso contexto histórico, geográfico, político, social. E aí faz necessário que a gente faça uma viagem até lá, até aquele tempo. E pastor, como é que a gente viaja no tempo? Tem uma coisa chamada Bíblia, que faz a gente viajar no tempo. Se você não conhece, é um livro com 66 livrinhos dentro. Maravilhoso. O melhor livro já escrito. É tanto que não tem só um autor. Foi um conjunto de 40 pessoas. E tem livros que homens e mulheres gastaram a vida inteira pesquisando, estudando, para interpretar esse livro santo chamado Bíblia. E que muitas vezes nós fazemos questão de desdenhar do trabalho desses homens, que viveram a vida inteira, como Jerônimo, que foi para a Palestina, aprendeu hebraico lá para poder traduzir fielmente, como Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, como João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o nosso português e que morreu traduzindo. Traduziu o Novo Testamento em primeiro lugar, e traduziu o Antigo até Ezequiel, e quando ele está na tradução ele adoece e morre. E os seus amigos traduzem o restante do Antigo Testamento e não colocam o nome em homenagem a João Ferreira de Almeida, mas nós não lemos a Bíblia. A gente acha que não precisa estudar. Esses homens gastaram a vida inteira para traduzir um livro para que eu leia. E aí tem um monte de gente que passa a vida inteira gastando horas e horas e dias e vida inteira de trabalho para buscar uma interpretação, para escrever livros e mais livros, para que a gente possa viajar no tempo, ir até Filadélfia, conhecer a Cristo, conhecer a cidade, conhecer a interpretação. Aí tem gente que estuda o grego, o hebraico, e gasta anos e anos estudando para poder entender. E você vem me dizer que ninguém precisa estudar?
Você é fruto de quem estudou. Você só ouviu a pregação porque alguém traduziu a Bíblia para você. Porque se quem te ganhou tivesse uma Bíblia em hebraico, não teria entendido nada. Certo? Porque se eu chegasse dizendo Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz vehaaretz haita tohu vavohu, certo? Vehosher alpinei terron verua Elohim merahefet alpinei hamai vayomer Elohim or vayechi or. Você diz, o que é isso? Eu disse, essa é a palavra de Deus. Ou eu dissesse, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ou eu dissesse, Enarque en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai teos en hologos. Ou eu dissesse, Egoemi, Herodos, kai realete, kai rezoes, udeis, requertai, proston patera, eime, diemu. Ou eu dissesse ego, kai, pate, en. Aí você dizer, pastor, eu não entendi nada, não posso ser salvo. É verdade, meu irmão. Porque eu vi muita gente que estudou para traduzir e depois descobriu que tinha errado e foram fazer revisão e revisão e revisão e revisão para que eu e você tivéssemos uma Bíblia cada dia mais confiável, cada dia mais, mas que custou suor de muita gente para que a gente fique aí de papo pro ar, sem querer estudar. Então faz-se o necessário que a gente faça uma viagem. E o bom nos livros é que você viaja sem sair de casa, sem gastar. Então, o que acontece? Jesus diz assim, ao vencedor, linguagem de quê? Ah, se você não souber que naquele mundo era um mundo de competição, era um mundo de atletismo. Se você não souber que no ano 70 foi construído o Coliseu Romano, onde os cristãos eram jogados às feras. Hoje não são mais os cristãos que são jogados às feras, tem umas feras que vêm para dentro da igreja, certo? Então o que acontece? Jesus, farei do vencedor coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Jesus disse, eu estou prometendo a você estabilidade e segurança. E você vai ser coluna. E coluna onde? No templo do meu Deus. Porque só o templo mais famoso era o templo de Artemis Diana. Artemis barra Diana. Para os romanos ela era Diana, para os gregos ela era Artemis. Tinha 127 colunas. E Jesus diz, eu vou fazer de você uma coluna. Agora imagine quantas colunas terá o templo do Senhor. Imagine e diga, eu sou uma delas, né? E vamos dizer, né? Então, nós temos que dizer assim, nós temos que pensar, eu vou ser uma coluna, eu estou estável, porque Jesus não disse, olha, vou fazer de toda a minha igreja uma coluna, não. Ele disse ao vencedor. Quem não deixar ninguém passar na frente, quem não andar olhando para trás, quem lança a mão do arado e olha para trás, todo mundo passa. Então, coloque no YouTube e bote assim, corredor que estava tão certo da vitória, que ficou aplaudindo e contemplando o povo numa maratona e veio o segundo lugar e ele nem viu, o corredor passou daqui. Porque você vai ver o que Jesus estava querendo dizer. Né? Porque há numa maratona um corredor que disparou e ele passou e olhou para trás, não viu mais ninguém. Ele olhou para frente e viu a fita métrica. Que é que diz, faz. Fim. E ele estava lá, olhando para aquela coisa, e ele começou a conversar com o povo, botar bandeira, olhar, e começou a cumprimentar de um lado, e fazer caracol na pista. Porque ele já estava certo, ele olhou para trás, não tinha ninguém, ele tinha disparado na frente. Só que, enquanto ele está com aquela marmota,
certo? Tinha alguém que vinha em segundo lugar, e quando ele olhou, o cara já tinha passado. Então tenha cuidado. Igreja que anda com essas marmotas de ter cachorro latindo, uivando, a unção do calango, ser prego na parede, negócio de dente de ouro. Tenha cuidado. Porque tem um monte de gente que já passou na sua frente faz tempo. Gente que está brigando por negócio de conjunto. Então, gente que está brigando por causa de gente que não amadureceu, gente que é criança a vida inteira. Tenha cuidado, porque Jesus disse: o vencedor, eu farei coluna do meu Pai, no santuário do meu Deus. E dali, ele jamais sairá. Jesus está dizendo: vocês nunca mais vão ter que viajar. Vocês nunca mais vão viver com medo do terremoto. Mas quando Jesus disse que a gente tem que parar de se preocupar com o terremoto, e quando tem que parar de correr, quando vencer. Ele disse: quando terminar a carreira. É por isso que Paulo, diante da morte, Paulo olha, vê a sentença do imperador, sabe que vai morrer, e ele já está sendo derramado por libação, que era uma oferta de vinho que vinha antes do sacrifício. E Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, cheguei, fui até o fim, não desisti, não olhei para trás, abri mão de tudo. E aí ele diz assim: guardei a fé. É o que Jesus está dizendo assim: guarda o que tem. Guarda a fé. Jesus perguntou lá na parábola da viúva, certo? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, do jeito que nós estamos, com os escândalos. Com mesmo quem é crente já está meio assim desanimado. Oh, meu Deus, Senhor Jesus, a coisa está tão feia que o negócio para andar com fé aqui, certo? Então, ele diz assim: jamais sairá. Verdadeiro crente, ele foi regenerado e ele não tem vontade de ir para o mundo. Certo? Ele não vai trocar Jesus por uma garrafa de cachaça. Certo? Aí ele diz assim: escreverei. Eita, todo cidadão tinha o seu nome lá no hall de membro da cidade. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus diz: escreverei o nome do meu Deus. Naquela época, quando você entrava em um templo, então é por isso que a gente tem que fazer uma viagem. Pastor Gilberto, já foi lá? Muitas vezes. Muitas vezes. Como pastor? Através dos livros. Eu tive a sorte de encontrar homens que escreveram, de encontrar mulheres que escreveram, de encontrar outros que, sabendo que eu não dominava bem o inglês, que traduziram do alemão para o inglês, outros que foram mais misericordiosos e traduziram do inglês para o nosso português, e aí eu li e viajei. Porque para mim, ler não é trabalho, ler é lazer. Ler não é trabalho, ler é lazer. Aí assim, naquela época, quando você passava nos templos, você já sabia quem era o Deus dali. Por quê? Porque o nome dele estava gravado nas colunas. Era muito comum naquela época, por isso que a gente precisa conhecer o contexto. A Bíblia não é difícil, o grande problema é que nós não conhecemos o contexto. Então, quando Deus escreveu a Bíblia, inspirou a Bíblia, ele queria que eu e você compreendêssemos a mensagem. Certo? Só que os primeiros destinatários compreenderem: eu preciso viajar até lá através dos livros para compreender. E o livro principal é a Bíblia. Certo? Porque os outros trabalham fundamentados na Bíblia, os outros são comentários dela, então ela tem que ser o principal. Não é assim: primeiro eu pego esses e depois vou para ela. Não. Ela tem que ser o principal, tem que ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler.
Vai fazer até uma música, né? Lê, 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 lê. É, parece música de baiano, né? É. Lê, 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 lê. Certo? É. Que não tem uma consoante. É A, O, E, U, é. Assim não tem consoante. Né? Então, os irmãos baianos, Deus abençoe. É só brincadeira. Certo? Então, o que que acontece? Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então, naquela época tinha o nome da cidade e principalmente no templo, na coluna, tinha escrito o nome do Deus. Do Deus que era dono daquele templo, no Deus que ali era adorado. E Jesus disse: em vocês eu vou fixar o nome do meu Deus. Certo? E não é à toa que Paulo diz que, e tendo nele crido, Efésios 1, 12 e 13, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança nos santos. Então o Senhor Jesus colocou em nós, colunas do templo de Deus, o Espírito Santo. E agora todo mundo olha e sabe que nós somos de Deus, ou não. Aí é onde está o tal do porquê. Porque o mundo tem que olhar para nós e ver não no templo, mas ver em nós. Jesus não disse: eu farei um templo, eu farei um edifício. Ele diz: eu farei de você uma coluna. E em você eu escreverei o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus. Não é lá no prédio onde você... O prédio vai ficar. Eu não vou levar prédio para o céu. Jesus não... O prédio, irmãos, eu sempre tenho dito, o prédio é uma bênção. Eu não sou daquele tipo que acha que a igreja tem que se reunir em casas novamente. Eu sei da utilidade do prédio, como é bom, tem o lugar, tem os espaços, ter tudo ali preparado para que a gente trabalhe. Mas eu sou contra, radicalmente contra, o transformar o prédio num lugar sagrado de adoração, como um único espaço de culto e de fé, e de expressão de fé. Isso eu sou radicalmente contra, porque muita gente precisa de um espaço arquitetônico para expressar sua fé e seu culto, porque não sabe, além dessas paredes, ser um adorador de Deus. Porque se houver terremoto ali no prédio, como agora houve a pandemia, tem um monte de gente que esfriou e tem um monte de gente que está com problema. Porque nunca descobriu que o templo de Deus somos nós, que nós somos as colunas e que o nome de Deus, que garante que nós somos propriedade de Deus, não vai ser gravado na frente do prédio. Mas vai ser gravado em nós. Aí ele assim, que desce do céu, ou seja, a igreja é produto do céu. A igreja não é produto dos homens. A verdadeira igreja, ela é uma dádiva de Deus, ela vem do céu. Ela tem sua origem no Uranu. É o genitivo de posse, ou o ablativo de derivação. Significa que essa igreja, olha, a nova Jerusalém. Por quê? Porque a velha Jerusalém já está passando. Porque a velha Jerusalém foi ultrapassada pela nova Jerusalém. Então tenha cuidado. Você que nunca saiu da infância, você que vive na igreja há tantos anos, mas nunca cresceu, nunca amadureceu, nunca se interessou por Cristo. Vive uma vida de hábito. Se habituou a ir para a igreja, se habituou com os cânticos, se habituou com a liturgia. Você que não pode nem mudar de igreja porque você está tão habituado que se você for para outra e mudar, você não vai se sentir bem. Tenha cuidado porque tem muita gente que já passou na sua frente faz tempo. Porque Jesus está falando da nova Jerusalém, não da velha.
Ele está dizendo que a nova Jerusalém vai descer do céu. E aonde é que ela vai ficar? Vai ficar duas Jerusalém? Não, meu filho. Tem uns escatologistas aí que furam, que desandam na maionese, que diz que a nova Jerusalém vai ficar sobre o céu e a velha Jerusalém vai ficar embaixo. Não. Olha o que diz, que desce do céu da parte de Deus. E esse verbo descer, descer até o fim, meu filho. Uma vai dar lugar à outra. A velha vai dar lugar a quem? A nova Jerusalém, ao verdadeiro povo de Deus. Não acredito nessa escatologia furada de que uma vai ficar no alto, a outra vai ficar embaixo, uma vai ficar em riba, a outra vai ficar aqui embaixo, e que nós vamos subir e descer da Jerusalém para lá. Isso tem mais coisa que um elevador, certo? Jesus está dizendo que o verdade... Lembre-se, a Bíblia interpreta os comentários. Então, qual é o contexto aqui? A velha Jerusalém, representada pelos judeus que dizem que são o povo de Deus. Em contraste com por isso que Jesus fala da nova Jerusalém. Jesus está dizendo, ó, judeu, vocês fazem parte da velha, verdade. Só que vocês não perceberam que vinha um atrás, correndo. A igreja. E a igreja passou na frente de vocês, ocupou o lugar de vocês. E agora vai descer do céu a nova Jerusalém, porque a velha Jerusalém não andou, não se dispôs a me conhecer, não recebeu o seu Messias. Então, a nova Jerusalém vai dar espaço, a velha Jerusalém vai dar espaço à nova Jerusalém. Aí os crentes, nós somos a nova Jerusalém que desce do céu. A antiga Jerusalém era a construção humana, era uma conquista humana, foi conquistada por Davi dos Jebuseus. A nova Jerusalém é uma conquista de Cristo. E que Jerusalém você está? Os judeus estavam numa conquista humana. Eles eram fruto de uma guerra, de uma conquista, de uma tomada de cidade. Eu e você somos fruto de uma conquista na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou o seu povo. E agora eu faço parte não da velha Jerusalém. Por isso é que eu não ando de quipá. Por isso é que na nossa igreja não há levita. Por isso é que nós não tocamos o chofar, nós admiramos, é uma cultura rica e bela. Por isso que nós não andamos todos de preto nem com chapelão, nós não deixamos os cabelos ficarem aqui, porque isso é uma cultura da nação judaica, que nós abençoamos, que nós amamos, mas as nossas religiões são diametralmente opostas. Eles não creem em Jesus como seu Messias, e eles blasfemam do nome de Jesus Cristo, e chamam os escritos de Jesus de Avajalon, escritos iníquos e maliciosos. E eu amo a Jesus Cristo, e adoro a Jesus Cristo. Então, eles não querem ser chamados cristãos, eu também não quero ser chamado judeu. Eu sei fazer distinção sem, certo? Anunciar ódio aos judeus, não. Os judeus devem ser amados, devem receber oração para que eles creiam que o Messias já veio e não fiquem aí a vida inteira esperando que o Messias venha. Mas para que eles creiam que Jesus é o nosso Messias. Então são os judeus que têm que entrar na nova Jerusalém e não nós que temos que entrar na velha. Entendeu? Nós hoje estamos querendo voltar para a velha Jerusalém. Nós estamos querendo usar a menorá, o candelabro, a arca, o chale de oração, o quipá, o bonezinho. Então aprenda a falar hebraico. E tem alguns usando o nome Yehoshua, o Mashiach. Não é mais Jesus, não. Certo? É porque eles já entraram na velha e não sabem que eu e você estamos na nova Jerusalém, e essa nova Jerusalém desce do céu, é conquista de Cristo, não é conquista minha, não é conquista de Davi, é conquista do Rei Jesus Cristo. E nós a Ele
Pensemos. Também escreverei nele o meu novo nome. Você lembra que Filadélfia passou, quando ela foi conquistada pela primeira vez, ela passou a ser chamada, quando ela foi reconstruída, deram a ela um nome em homenagem a César de Neo-Cesareia, ou seja, Nova Cesareia, e depois, com Flávio Vespasiano, ela foi de novo transformada e deram o nome a ela de Flávia. Então, Filadélfia era uma cidade que sabia o que era mudança de nome. Jesus diz, e eu também não fico para trás. Jesus diz, ninguém passa na minha frente. Ninguém passa na minha frente. Eu estou sempre lá na frente. Eu sou o vencedor dos vencedores. Eu estou esperando vocês na linha de chegada. Quando vocês deram a largada, eu já estava lá. É por isso que ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu comecei a carreira com vocês e quando vocês chegaram lá, ele demorou, pessoal. Vocês viram? Era de joelho? Então, Jesus é aquele que está lá na frente. E ele diz, escreverei o meu novo nome. Certo? Então ele está dizendo, olha, eu não fico para trás. Eu não parei no tempo. Ele está dizendo, vocês vão me conhecer de uma maneira que nunca me conheceram. Ele está dizendo, por mais profundo que vocês sejam, por mais que estudem, quando vocês me conhecerem, vocês vão ver que eu não parei no tempo. Vocês vão ver que eu não sou o mesmo de há 20 anos atrás. Vocês vão conhecer o meu novo nome. Cesareia era a mesma em essência, mas recebeu o nome, Filadélfia era a mesma em essência. Jesus é o mesmo em essência, mas quando diz que ele vai nos dar um novo nome, significa que nós vamos conhecê-lo e vamos dizer, rapaz, pastor Gilberto não nos ensinou nem sequer um milésimo. Jesus é muito mais maravilhoso. Como a rainha de Sabá, quando conheceu a Salomão, ela tinha ouvido a fama, e ela disse, não me contaram nem a metade. Então se prepare para um Jesus que é muito mais tremendo, muito mais empolgante, muito mais maravilhoso do que esse que está aí. Aí o Sweet, que é um teólogo, ele diz o seguinte, há uma dupla propriedade nesta metáfora. Enquanto a coluna da estabilidade e a construção que se apoia sobre ela, ela mesma está firme e permanente estabelecida. E esse lado do conceito que vem à tona. E aí ele divide aqui em 3 partes, que eu achei tremendo. Ele diz, 3 pensamentos se destacam nessa promessa ao vencedor. Primeiro, consagração completa a Deus, o nome do meu Deus. Então, aqueles templos eram consagrados enquanto você estava fazendo, ele ainda não tinha dono, mas quando você colocava o nome de um Deus, aí pronto, era uma consagração completa. Então está dizendo que o nome de Deus é uma consagração completa. Número 2, cidadania intransferível na cidade celestial. Paulo diz, certo, que nós somos cidadãos celestiais. Certo? Ele vai dizer que nós não temos aqui, ele vai dizer aos crentes de Filipos, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. E a palavra cidade no grego pode ser traduzida por cidadania. Certo? A nossa cidadania, nós somos cidadãos do céu. Jesus disse, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí ele diz assim, cidadania intransferível na cidade celestial. Então nós já somos consagrados a Deus, templo de Deus, morada do Espírito, e agora nós temos a cidadania. Como Paulo tinha dupla cidadania, romana e judaica, nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos deste mundo, temos RG, mas nós temos RG celestial. Nós somos cidadãos do céu. Então quando esse mundo aqui desmoronar, nós temos uma cidade.
E em terceiro lugar, conhecimento mais completo de Cristo na segunda vinda. Meu novo nome. Nós vamos conhecer a Cristo. João diz, agora conheço em parte. Nosso conhecimento de Cristo é parcial, e olha lá, bem parcial. E para a gente, tem pessoas que ainda nem começaram as aulas de conhecimento de Cristo. E João diz, mas quando ele vier, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, Jesus Cristo está voltando. E ele termina dizendo o seguinte, a advertência ao ouvir a voz do Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo clama a nós. O Espírito Santo chega para mim e para você. E ele diz, e ele fala poderosamente. E hoje o Senhor diz para mim e para você, farei de você coluna. Não farei do prédio, farei de você. Farei de você coluna no templo do meu Deus. E ele diz, e jamais sairá. Ele diz, eu prometo a você estabilidade. Você não vai estar hoje e amanhã está fora. Vou levar você à maturidade para que você possa dizer como Paulo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz, escreverei nele o nome do meu Deus. Consagração total. Pertencemos a Ele. De quem nós somos? A quem pertence a sua vida e a minha? A quem nós nos consagramos? Porque a gente tem uma ideia muito errada de consagração. A gente pensa que consagração é tirar um momento para ler a Bíblia, para orar e para jejuar. Mas consagração é uma dedicação. É uma entrega de tempo integral e para toda a vida e para toda a eternidade. É quando você faz um templo, um prédio, e do dia da inauguração você faz uma oração dizendo que aquele prédio agora pertence a Deus e é para a glória de Deus e é para abrigar a igreja verdadeira de Deus. E aí você consagrou. Não foi um momento só. Você não precisou todo dia ir lá e consagrar de novo e fazer assim, oh Deus, eu queria consagrar esse tempo. Não, você consagrou uma vez, pronto, você já sabe. Quando as pessoas dizem, vamos à igreja, você até confunde. Consagração foi para sempre, foi feita uma vez para sempre. E quando a Bíblia fala em consagração total, está querendo dizer isso. Em que nós nos entregamos uma vez por todas a Deus. E que a gente se entregou na totalidade. E se entregou para essa vida e para outra. E se consagrou totalmente, dizendo, agora Deus nos toma como sua propriedade. E conhecimento perfeito. Nós vamos conhecer o novo nome. Agora conhecemos em parte. Mas vamos passar a eternidade toda fazendo teologia. Como é, pastor? Só que louvado seja Deus, não será mais comigo. Eu estarei lá como aluno. Porque o grande mestre será... Você já imaginou um dia uma aula com o Pai, um dia uma aula com o Filho, um dia uma aula com o Espírito Santo? Você já imaginou ver do lado Paulo? Você já imaginou ver do lado Timóteo? Ver do lado Abraão? Porque Jesus disse, vocês vão me conhecer, o meu novo nome. Vocês vão ter conhecimento completo.
Durante toda a eternidade vocês vão estar no banco. Por isso que eu digo, você quer se formar, meu bicho? Nós vamos passar a eternidade inteira e nunca vamos conseguir chegar ao diploma. Porque teologia é um estudo acerca de Deus. Você quer em 4 anos ter um diploma? É muita ousadia do menino, é muita ousadia minha. Achar que em 4 aninhos eu posso conhecer o Criador do Universo. Achar que a criatura pode conhecer o Criador? Não, menina, não. A gente dá um diploma. O diploma o certificado ou o diploma, só para a pessoa saber que começou a estudar. É o incentivo para dizer assim, meu filho, você ainda não sabe de nada, meu filho. Você não conhece nem o Jesus que habitou em Nazaré, quanto mais o eterno Filho de Deus. Você não conhece, você tem dificuldade de interpretar o que ele disse aí na Bíblia. Imagine quando ele disser sente. Agora deixa eu dizer uma coisa. Muita gente que não gosta de estudar, muita gente que não gosta de aprender, vai achar o céu horrível. Então, se você não gosta de estudar, se você não gosta de aprender, se você acha que já está liberto, que já sabe tudo, o céu não vai ser negócio para você, não. Porque o céu, quando eu chegar lá, quando os irmãos chegarem lá, nós vamos descobrir uma coisa que nós não sabíamos de nada. Que nós éramos completamente analfabetos. E que agora sim, agora nós vamos saber o que é teologia e aí a gente vai debruçar nos bancos da eternidade e dizer, fala Deus, que o teu servo ouve. Então goste de se aproximar de Deus. Porque um dia Deus não vai dar aulas, não vai revelar a sua glória para a gente. Lá no céu, graças a Deus, não vai ter nenhum cristão dizendo, pai, tem uma coisa lá na terra que eu não entendi, era o nome da mulher de Caim. Esses não vão estar lá, tenha certeza. Lá não vai ter gente que vai dizer, pai, mas eu sou pré, eu sou pós, pai, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Deus vai dizer, essa fase já passou. Isso aí é quando você estava no jardim da infância, no infantil 1. Agora, certo? Que você aprendeu lá, que você viu assim por longe, aqueles Gilbertos da vida que você pensava que sabia muita coisa, a gente sentado aí no banco, aprendendo e dizendo assim, meu Jesus, como eu sabia pouco, e como eu sei que sei pouco, e como eu sei que infinitamente o que eu vou descobrir lá é infinitamente superior, então eu nunca me preocupei com o certificado. Certo? Porque muitas vezes o certificado dá ideia para você que você terminou. Que agora é só botar na parede e usufruir os louros da vitória. E aí a pessoa para de estudar. E aí acaba esquecendo. Mas eu nunca parei. E eu não estudo por estudar. O meu alvo no estudo não é alcançar um doutorado, um mestrado, um diploma, umas letrinhas na frente do meu nome, PhD, PhD. O meu alvo é conhecer a Jesus Cristo, sua vontade. O meu alvo está em João 17, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Eu quero conhecer a Santa Trindade. Eu quero conhecer sua vontade para o mundo. Em primeiro lugar, para a minha vida. Onde é que eu me encaixo nessa vontade? Qual é a vontade dele para a minha vida? O que precisa ser mudado em mim? E como Deus pode me usar para transformar esse mundo? Que Deus abençoe.